A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e smart cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Rafael, quais são os desafios enfrentados na preservação do patrimônio ferroviário em um mundo cada vez mais digital? A gente já deu um spoiler aqui, mas onde todo mundo está olhando para o digital, quando a gente fala de preservação do patrimônio, já é uma coisa, e aí também a Ariadne depois pode complementar, as pessoas acham que precisa derrubar, é muito complicado, legislação. O Benefraga, num episódio anterior, ele comentou, ele falou, se você não preserva aquilo que, para você preservar, você precisa conhecer, você precisa saber que um processo de tombamento é o coroamento de um patrimônio, como se, olha, esse patrimônio é uma joia da cidade, do ponto de vista arquitetônico, histórico, cultural, que precisa ser valorizado, cuidado. Dentro disso, como que você encara, e com toda a sua experiência, esses desafios para a gente preservar o patrimônio ferroviário, que quase todas as cidades do Brasil têm uma estação que está abandonada? Olha, eu acho que esse mundo digital, ele mais tem ajudado, né, do que o contrário. Eu acho que ele colabora muito e começa pela facilidade de propagação de informação, né? Para você engajar, ele tem um poder de engajamento, e para você engajar as pessoas, você tem que informar as pessoas, né? Elas têm que se apropriar daquele bem, de certa forma, para dar valor, né? Então, esse mundo digital, ele, de fato, facilita bastante esse engajamento, né? A gente observa, por mais que a gente tenha um quadro caótico na preservação do patrimônio ferroviário, uma evolução considerável aí nos últimos 15 anos, por diversos fatores, né? Você tem a questão do envolvimento do IPHAN, tentou-se passar uma parte do acervo de valor histórico para o IPHAN começou a criar aí algumas discussões sobre o patrimônio ferroviário, criou listas de patrimônio ferroviário, fez um tipo de tombamento específico, isso entrou na pauta, mas você tem também um movimento em redes sociais que contribuem muito. A Sorocaba tem uma associação que tem trabalhado muito bem, eles não têm um patrimônio cedido pela União, é cedido pela Votorantim, né, que tinha Estado de Ferroelétrica Votorantins, e muito daquele grupo se formou em rede social, né, pelo conhecimento transmitido ali. A facilidade de se obter informação hoje é mais fácil, então, fui redundante aqui, é maior, né, então você consegue ganhar mais informação, você consegue mobilizar mais pessoas em prol de um determinado projeto, né? E eu vejo, você acabou falando de desafio, e eu pensei em coisas que complicam, e as coisas que complicam mais estão em burocracias, como a gente acabou de comentar, do que nesse âmbito digital, que eu acho que empurra muito para frente, muito mesmo. Não, maravilha. Quais são alguns exemplos de projetos bem-sucedidos de aquicultura urbana, Ariadne, ao redor do mundo, e o que podemos aprender com eles? Eu consigo citar alguns que, na minha opinião, seriam projetos de aquicultura, e se você tem liberdade para me corrigir, que aqui não tem ninguém dono da verdade, mas, por exemplo, o que eu gosto de usar muito é a questão, é o exemplo do 22 arroba,
de Barcelona, o Porto de Miami, Porto Digital, Santos, o centro de Santos, né? Quais são os outros projetos, exemplos de acupuntura urbana que trouxeram uma relevância e um benefício grande para a cidade? Uhum. Esse é um assunto fascinante, quase inesgotável. É uma provocação para a gente que gosta de estudar essa área. Mas eu acho que o que talvez eu pudesse destacar no sentido do que torna uma acupuntura mais relevante é o fato dela colaborar com a construção de um sentimento de pertencimento e da identidade da cidade. Eu acho que essa ferramenta, ela ajuda, assim, o papel de uma pedagogia urbana, aquilo que vocês estavam colocando agora há pouco com muita propriedade. A gente não cuida daquilo que a gente não conhece. Isso funciona tanto para um rio urbano. Quantos rios das nossas cidades estão canalizados, embaixo de vias, a gente nem sabe que eles estão passando por ali. Se o rio está poluído, se ele está limpo, se tem peixinho ou se tem lixo, a gente nem sabe. Então, trazer esse contato direto da população com o seu patrimônio, seja o patrimônio ambiental, seja o patrimônio edificado, né, e até as expressões do patrimônio imaterial, poder aproximar as pessoas disso é fundamental. Então, acho que as melhores acupunturas são essas que conseguem contribuir para a construção dessa relação positiva de aproximação da sociedade com o patrimônio que ela faz a custódia. E que muitas vezes, por desconhecer, acaba deixando isso perder qualidade. Você queria colocar alguma coisa? Não, eu acho que você trouxe um ponto também que colabora para todos nós aqui, é a questão da canalização dos rios, e dos rios que passam pela nossa cidade, que na maioria das cidades estão todos poluídos. Ou requer aí um processo de planejamento urbano de políticas públicas de saneamento. E, infelizmente, agora parece que houve até um retrocesso entre o marco legal do saneamento, que parece que querem revogar esse marco legal do saneamento básico agora, o que não faz o menor sentido. Bem, te pergunto em relação aos rios, né? Esses rios que foram canalizados, e a minha cidade, a cidade de Taubaté, é uma cidade que tinha muito rio, né? Até naquele mapa que eu consegui, né, Rafael, você viu lá o mapa de planta de rios, a quantidade de rios que nós temos, e hoje, basicamente, você não tem nenhum rio ali no centro da cidade, e os que tem estão mais na área urbana, na área rural. Você acha que, dentro desses novos conceitos de cidades inteligentes, de meio ambiente, de saneamento básico, voltar a desenterrar, literalmente, esses rios, tirando eles dessas tubulações, aumentando a sua cava, o seu leito, e fazendo um sistema de urbanismo, paisagismo no entorno, contribui mais para a cidade, tendo em vista que muitas desses rios hoje passam avenidas, e isso seria uma acupuntura urbana, e você acha que isso é possível na maioria das cidades? Como é que você vê essa relação, Ariadne? Então, um caso muito emblemático de iniciativa nesse sentido foi na Coreia do Sul. Em Seul, eles tinham uma avenida importantíssima com um viaduto em cima, então, imagina o minhocão, né, a estrutura elevada, mais a estrutura sobre a superfície, né, por sobre um canal, que era um rio que atravessava a cidade, e o prefeito falou, não, eu acho que isso, como você estava colocando, isso não está de acordo com a visão de futuro que a gente quer construir para a nossa cidade.
A gente quer lembrar as pessoas desse patrimônio ambiental e quer criar, ao invés de espaço, o Jaime costumava falar que um viaduto é a maneira mais eficiente de você levar o congestionamento do ponto A ao ponto B. Porque você pega um ponto de estrangulamento, um monte de carro vai, chega em outro. Então, vamos reconquistar esse espaço para as pessoas. É claro que isso requer um trabalho paralelo de investimento em mobilidade urbana. Você não pode simplesmente retirar essas infraestruturas e agora você que se vire, né, para se deslocar dentro da cidade. Mas o sucesso dessa iniciativa dentro da paisagem da cidade, da qualificação ambiental, como atração turística, como sinalização de uma visão de futuro, é extraordinário. Numa menor escala, na cidade do Salt Lake City, nos Estados Unidos, aí é um projeto que foi conduzido por uma organização social. Eles também recuperaram alguns córregos para o rio, para que eles desaguem naturalmente no rio que atravessa a cidade, criaram novas pontes, toda uma nova dinâmica urbana. Um pouquinho do nosso quintal, né, os parques de Curitiba, o Barigui, o São Lourenço, são parques que foram construídos dentro de uma lógica de deixar o rio dentro do seu tecido, do seu espaço natural. Então, claro que a gente não está imune a um problema de cheias, mas pensando em termos bastante contemporâneos de uma resiliência ambiental maior que as cidades precisam ter, você tem um espaço dentro da cidade que pode alagar. Ele foi projetado para isso. Não vai causar nenhum prejuízo no entorno, vai molhar a grama. Quando a gente tem uma chuva muito intensa, é isso que acontece, né? Alaga ali as áreas de gramado, eventualmente o trecho da ciclovia, e depois de 15, 20 minutos, pelo nosso regime de chuvas, as coisas voltam ao normal. Então, eu acho que pensar esse patrimônio ambiental, patrimônio edificado, de uma maneira integrada com a visão de futuro que as cidades gostariam de construir, é o caminho do sucesso. Eu acho que não tem outro. Você colocou a questão da resiliência urbana. É um ponto que está muito em alta dentro do conceito de cidades inteligentes. Eu faço parte da Carta Brasileira das Cidades Inteligentes, a gente ajudou a construir o documento junto com o governo federal, o GZ e várias outras instituições, inclusive o iCities faz parte também, e muito se discute, né, a questão das cidades inteligentes, mas sustentável, humana, criativa e resiliente. Essa questão da resiliência, do ponto de vista ambiental, hidrológico, ou hídrico, vamos colocar assim, né? É muito interessante no que você trouxe. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você acredita que, até pelo fato de você ser profissional de arquitetura, urbanismo e ser muito mais especializado do que eu, e aí aqui é uma pergunta, até uma dúvida minha mesmo, que provavelmente é a dúvida de muitos de que nos estão assistindo. Você acredita que se a gente tirar o rio lá debaixo da terra, abrir, tirar da tubulação, aumentar uma cava, fazer um processo todo bonito, como você citou o caso da Coreia do Sul, que é lindo, né, com luzes coloridas, tinha um parque, eu conheci esse projeto, um estudo de caso, inclusive no próprio Expert de Cidades Inteligentes, lá com o pessoal da iCities Academy. Faço uma parênteses aqui, para quem quiser se especializar, a Academy da iCities é fantástico esse curso, e realmente ficou muito lindo, né? Era o minhocão mesmo de São Paulo, e tinha um rio maravilhoso. E eles fizeram todo o processo de revitalização. Bem, você acha que favorece o combate a enchentes quando você aumenta a cava, você tira, ou você pelo menos aumenta o leito, faz o aprofundamento do leito, da cava, né? Leito e cava, da cava do rio, porque se imagina que você tem uma tubulação de 3
3 metros de diâmetro. Isso num rio normal, vamos supor que fique pela metade, 50%, 1,5 metro de diâmetro ali. Mas numa chuva torrencial, isso enche. E aí você não tem um processo de vazão. O que a gente vê é bueiro transbordando, aquelas rodas do esgoto, né? Parece uma moeda gigante, sendo arrastadas, pessoas caindo dentro, morrendo, inclusive. E aí, na ponta, o rio enche. Então, é um efeito cascata. Enche lá, enche aqui, não tem vazão. Você acredita que se, de repente, se a gente trabalhasse esse conceito de desenterrar os rios e fazer esse processo, ajudaria no combate das enchentes urbanas? Acho que é um ingrediente dessa equação. Uma coisa que a gente não pode nunca esquecer quando está trabalhando com a gestão das águas é a lógica da bacia hidrográfica, né? Então, essa é a unidade de planejamento. Esse rio que está canalizado, ele está dentro de uma geografia, e o fato dele ser canalizado, o que acontece? Chove, como você estava bem explicando. A água entra nesse tobogã, porque o que é um rio canalizado? É um tobogã de água. A velocidade que a água consegue atingir num rio que está canalizado, que foi retificado, que a estrutura na qual essa água está inserida, ela não penetra no seu entorno, aumenta a velocidade de vazão. E o fato de você aumentar essa velocidade de vazão, normalmente aumenta esse pico de cheio. Quando a gente trabalha com essa questão da drenagem urbana, a gente procura aumentar a infiltração das águas da chuva dentro da bacia. Então, o fato de você ter um rio sinuoso, com as suas margens preservadas, com a vegetação presente, faz com que a água que vai estar incidindo dentro dessa bacia chegue de uma maneira mais lenta até o rio e, por sua vez, se desloque de forma mais lenta, diminuindo esse momento crítico que é o pico da cheia. Então, eu acho que é um conjunto de medidas que precisa ser avaliado, né? O fato de você poder trazer esses rios de volta à superfície é um fator que pode ajudar, inclusive pelo fato das pessoas prestarem mais atenção nesse assunto, mas você não encher o teu quintal de lajota, né? Uma vez eu fiz um voo em São Paulo, me perdoem, eu fiquei olhando e pensei assim, gente, o que fizeram nessa cidade? Porque você vai de helicóptero, é um quintal do lado do outro, todo cheio todo impermeabilizado, não tem para onde a água ir, né? Então, ter um conjunto de políticas que convidem as pessoas também a entenderem que aquilo que elas fazem no quintal da casa delas é importante. Por que eu fiz esse contexto para vocês e aqui para a gente, Rafael e Ariadne? Porque eu nunca vi, nessas chuvas torrenciais que estão acontecendo, a notícia de uma paralisação da linha férrea porque inundou próximo à linha férrea. Eu não vi, eu não conheço. Pode ter? Com certeza pode ter. Rafael, você sabe dizer para mim se de repente algum trecho desses 27 mil quilômetros aí que você está falando, que nós temos, ocorrem paralisações da operação ferroviária porque houve uma inundação? Tem, a CPTM acontece aqui bastante, um dos motivos é porque a cidade é toda impermeável, né? Em São Paulo? Em São Paulo, e geralmente perto dos rios largos, né? Então você tem ali na região Córrego dos Meninos, São Caetano, o Tamanduateí transborda, boa parte da ferrovia ali foi construída numa área de brejo, né? Ipiranga, Moca. Então, você tem um problema ali de inundação com chuvas muito fortes. Agora, de fato, a malha ferroviária, ela tem uma permeabilidade, né, maior porque é uma linha aberta, ela não é asfaltada, não é fechada. A brita, ela ajuda a escorrer essa água para o solo, né?
Então, é uma infraestrutura de transporte que também contribui aí para essa permeabilização do solo. Ou seja, foi pensada para não acontecer isso, né? Na faixa da CPTM, a gente está falando de uma estrutura mais nova e muito mais urbana, né? Dentro de uma metrópole, dentro de uma região metropolitana ali, altamente conturbada, impermeabilizada, e é natural que o meio ambiente vai reivindicar o espaço que é dele. Não importa se no passado era uma várzea e você construiu um condomínio de luxo no meio dessa várzea. Quando a água vier, aquilo que virava várzea vai virar inundação e o carro vai boiar. Isso é lógico. Então, você não consegue resolver, às vezes, o problema, porque o problema deveria ter sido antecipado lá atrás. Bem, o ponto para nós é que, pensado anteriormente, a malha ferroviária operacional e essas estações, eu nunca vi nenhuma estação antiga boiando. É difícil, Você difícil não vê. mesmo. Então, eu estou dentro de um patrimônio ferroviário que está do lado da linha e não tem uma trinca. E prédios que estão a 3, 4, às vezes, não, sei lá, os 2 quilômetros, ou 1 quilômetro, ou menos, tudo trincado porque vibra. Mas, bem, isso é uma das discussões que a gente consegue fazer dentro do patrimônio ferroviário. Porém, quais são os exemplos, aqui, na verdade, eu já fiz essa pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Rafael, se você me permite. Poxa, pode fazer, vai lá. Aproveitar, aprender um pouquinho de um assunto tão rico. Uma ferramenta que a gente usa conceitualmente, né, bastante nos nossos trabalhos, são as operações urbanas consorciadas, né? Uhum. É uma tentativa, você estava comentando do imbróglio, que é tantos atores, né, que intervêm nessas regiões onde a gente tem o patrimônio ferroviário, e tentando também agregar o potencial do desenvolvimento imobiliário do entorno, para que o projeto de revitalização como um todo tenha uma sustentabilidade financeira maior no médio e longo prazo. Você tem acompanhado experiências nesse sentido, imaginando, por exemplo, a estação de Taubaté revitalizada com esse programa sensacional como uma nova âncora aí da dinâmica urbana da cidade, e olhar um raio de algumas quadras no entorno, algumas experiências nesse sentido, Brasil afora? Que abrange o entorno de uma forma integrada, assim, acho que eu não posso trazer, eu não tenho, de fato, conhecimento de algum projeto nessa natureza. Algumas coisas um pouco menores, bem-sucedidas, que mexeram um pouco com o entorno, né, mas que não se desdobraram, né, são projetos que focaram o patrimônio ferroviário e ele trouxe uma transformação, né. Louveira é um caso, né, é um dos melhores restauros de estação que eu já vi, muito bem feito, e eles fizeram um bom trabalho ali de inserção da estação como um polo turístico da cidade. Ela está sempre limpa, ela está sempre bem cuidada, você tem atividade, ponto de informação turística, a plataforma é usada para eventos, então ela trouxe uma vida outra ali para o centro da cidade de Louveira. Na verdade, eu acho que eu acabei me precipitando em dizer que eu não conhecia nenhum outro que expandiu. Eu acho que a gente tem um bem próximo aqui, que é Guararema, né? A Prefeitura de Guararema fez um trabalho muito bom em Luiz Carlos, em parceria com a BPF. Então, o trem restauraram a estação em Guararema e restauraram toda a vila de Luiz Carlos, e aquilo virou um ponto charmosérrimo, trouxe restaurantes, trouxe... Algo para novela, filmes. Filmes, aquilo é cenário para propaganda, novela.
é um trabalho muito bem feito. Volto atrás aqui e trago o Guararema, porque realmente ali é um caso excepcional. Tá? É bem diferenciado se tem aqui no Brasil. Deixa eu fazer só um comentáriozinho que eu acabei esquecendo. Tá? Ferrovia e da água. Tá? Ferrovia e água não combina, porque a gente chama a linha de via permanente, mas na verdade ela não é permanente, ela é solta, né? E o que trava ela é a brita. A água na linha, ela percola e carreia a brita, e aí você começa a ter problema de desnivelamento de linha. O custo de manutenção alto, velocidade baixa e acidente. Então, a ferrovia, ela tem um solo permeável e ela tem uma drenagem feita de tal forma que é para zerar a água ali. A água na ferrovia é só o pinguinho da água que cai em cima ali da chuva. Tá? Então, tem pouca inundação aí em trecho ferroviário. Station Cast é isso, tá, pessoal? A entrevistada vira entrevistadora e a flexibilidade aqui é isso. E a gente está numa estação segura. Muito boa a tua provocação, Ariadne, porque tem a ver com o que eu ia falar com o Rafael, que é justamente, se a gente olhar para o passado, as nossas cidades, elas se desenvolveram desenvolveram socialmente, mas principalmente economicamente falando, nesse modelo que nós conhecemos de cidade, a partir das estações. Então, a gente vem aí com o período colonial no Brasil, depois a gente vem com o período império, foi onde iniciou realmente todo o processo de desenvolvimento socioeconômico do Brasil, já com uma outra visão. E Dom Pedro II foi um dos maiores imperadores que o mundo já teve. Houve uma pesquisa recentemente que colocou Dom Pedro II como grandes, ao lado de grandes imperadores que imperaram dinastias, né, chinesa, mongol, e ele teve um período curto de império. Bem, as estações, elas tinham um papel importante de catalisar esse desenvolvimento socioeconômico, que dali saíam as riquezas, seja café, cana, algodão, enfim. Mas principalmente na época era cacau, café e cana. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar a nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal no YouTube Station T. Um forte abraço.